A graça e a paz no nome de Jesus Cristo. Vamos falar hoje sobre desânimo. É uma palavra que hoje está muito em moda, que muitas pessoas estão desanimadas, e de repente esse desânimo já vira numa depressão, já vira com problemas, a pessoa se afasta, a pessoa perde a vontade de viver. Tudo isso é cansaço, tudo isso é desgaste, tudo isso é desgaste físico, espiritual. Com isso a pessoa se sente vazia, se sente sem força, se sente impotente, tá? Mas olha só o que fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha só, mas ele me disse, quem disse? Deus. A minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Isso Paulo falando, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10. Alguém, eu ouvi uma certa vez, alguém fazendo essa pergunta: por que Deus permite dificuldades? Por que Deus permite sofrimento? O que responderemos a todas essas questões? Por que Deus permite doenças? Por que Deus permite tragédias? Já para pensar nisso? Podemos passar por horas perguntando por quê, mas nem sempre podemos responder essas perguntas. No entanto, olha só, no entanto, ouça o que o apóstolo Paulo ele disse enquanto ele explicava por que as dificuldades foram permitidas em sua vida. A maioria de vocês sabe que Paulo teve bastante sofrimento. Paulo passou bastante provações, certo? Foram permitidas em sua vida. Por que tudo isso foi permitido em sua vida? Certo? Olha só, para impedir, olha só o que Paulo falou. Tudo isso que foi permitido na minha vida, isso é o Paulo falando, foi que para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza das revelações foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Ele fala assim, 3 vezes, olha só, roguei ao Senhor que me tirasse de mim. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, 7 e 8. Uma coisa é fato, muitos falam, muitos têm teoria sobre o que é esse espinho, que foi esse espinho na carne, certo? Nós não sabemos o certo que tipo de espinho que era esse que Paulo relata, certo? A maioria dos teólogos, dos estudiosos, acredita que era algum tipo de deficiência física que Paulo provavelmente adquiriu após um de seus vários espancamentos e o apedrejamento. Paulo foi espancado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi picado por cobra, Paulo foi praticamente torturado, entendeu? Qualquer que fosse o seu espinho na carne, o diabo queria usá-lo para desanimar Paulo. Hoje, vamos falar da nossa vida pessoal. Qualquer espinho na nossa carne, o que é o espinho na nossa carne? Qualquer dificuldade, doença, fragilidade, perseguições, certo? A gente fala que é um espinho na carne, certo? Só que muitas pessoas, através desse sofrimento, dessas tribulações, dessas perseguições, acaba se afastando de Deus, entendeu? Então é um momento que o inimigo, no caso o diabo, vai estar minando um campo propício para que a pessoa fique desanimada, para que a pessoa perca a fé, para que a pessoa não tenha esperança no amanhã, certo? A pessoa está vivendo hoje, está vivendo só as consequências, está vivendo o momento,
certo? Mas a palavra de Deus diz que os breves sofrimentos hoje aqui na terra não vai ser maior que a nossa glória, certo? Quando nós estivermos lá no céu. Então tudo isso é passageiro. Tudo isso faz parte do processo da vida. Jesus falou, vocês vão ter aflição, mas tenham fé, tenham ânimo, porque ele venceu. E se Jesus venceu tudo o que passou, você acha que nós não venceremos também? Aliás, nós já vencemos, porque todo o nosso sofrimento, todas as nossas necessidades, doenças física ou espiritual, já foi cravado na cruz. O que falta é nós tomarmos posse do que Cristo fez naquela cruz. Através da sua morte de cruz, ele nos libertou, ele nos trouxe a paz, ele nos trouxe a saúde, nos trouxe a alegria e além do mais, o mais importante, ele deu para nós a vida eterna, certo? E 2 Coríntios capítulo 4 fala o seguinte: por isso, olha só, isso aqui é tremendo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, fala o seguinte: por isso, nunca desanimamos. Embora, olha só, embora os nossos corpos se gastem, a nossa força interior vai se renovando dia a dia. Esses nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todos sempre. No 18 fala o seguinte: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, para a circunstância momentânea, mas nós devemos olhar para aquilo que não se vê, espiritual, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. O que nós vemos hoje, doença, aflição, perseguições, é momentâneo, tudo passa. Agora, nós temos que fazer o seguinte: colocar os nossos olhos espiritual para ver além disso. Nós temos que ver além, nós temos que tirar os olhos do vale e colocar os olhos na montanha, que é na presença de Deus. Aí já continua falando: eu já passei por muitos momentos difíceis em minha vida. Muitos falam isso, mas eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida. Mas quem nunca passou? Quem nunca enfrentou dificuldades? Aí a pessoa fala o seguinte: cheguei até pensar que no mundo não tinha ninguém, tamanha era a solidão. Não tinha perspectiva nenhuma, não via saída. No entanto, quando eu estava no fundo do poço, lembrei do Salmo 139. Isso praticamente é um pedaço da minha vida, entendeu? Olha só, quando eu cheguei até pensar que não tinha ninguém, que eu estava sozinho nesse mundo, eu não tinha perspectiva nenhuma mais, certo? Não via saída. No entanto, quando eu estava no fundo do poço, eu lembrei do Salmo 139, versículo 8 ao 10, que fala o seguinte: olha só. Se eu subir aos céus, lá o Senhor estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também o Senhor lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. No entanto, a comunhão que tive com Deus foi o que me salvou. Nunca tinha sido tão dependente dele, certo? No momento mais difícil da minha vida, eu me agarrei nessa palavra, que mesmo se eu estiver no fundo do poço, eu sei que Deus estará comigo. E mesmo se eu subir num alto céu, eu sei que Deus estará comigo. Então a certeza de Deus estar segurando na minha mão foi um diferencial muito importante na minha vida. Assim como na vida de vocês, tá? Eu aprendi
Olha só, aprendi coisas que não teria aprendido em qualquer outro lugar. Foi justamente no vale, foi justamente quando a gente está enfrentando dificuldades que a gente consegue perceber e consegue viver o milagre e a resposta de Deus. Você está enfrentando dificuldades hoje? Você está passando por algum sofrimento? Você está sentindo alguma enfermidade? Faz o seguinte, derrama seu coração a Deus. Derrama seu coração a Deus. Ele é digno de confiança. Nele você pode confiar. E como fala no Salmo 139, no entanto, quando eu estava no fundo do poço, eu lembrei do Senhor. Aí, se eu subir aos céus, se eu fizer a minha cama na sepultura, também o Senhor está. E em qualquer situação, Deus está. Basta nós clamarmos a Deus e falar, Senhor, estou aqui. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém?